Vamos falar então da fraude do INSS, o roubo aos aposentados e pensionistas. Mas antes, deixe-me receber aqui nosso comentarista convidado nessa manhã, doutor Enio Viterbo. Seja bem-vindo. Bom dia para você, muito bom tê-lo conosco. Bom começo de semana. Bom dia, Daniel. Bom dia, Guta. Bom dia, Sônia. Sempre um prazer estar aqui com vocês na Revista Oeste. Muito obrigado pelo convite. Satisfação é sempre nossa. Muito obrigado mais uma vez por nos atender. Bom, começo comentando contigo, com o Suano e com a Guta Pini, que o Edson Claro, que é ex-diretor da World Cannabis, é uma testemunha-chave desse caso, revelou à Polícia Federal detalhes sobre o esquema de desvio de 6 bilhões de reais do INSS, operado pelo Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Claro afirma que o careca mencionou o envolvimento de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, em negócios ilícitos, incluindo uma suposta propina de 25 milhões de reais por um contrato no Ministério da Saúde e uma mesada de 300 mil reais. As revelações de Claro, que incluem mensagens em planilhas, levaram a investigações sobre Lulinha e resultaram em ameaças de morte ao executivo. Outro empresário, o Kleber Ribas de Oliveira, amigo de Lulinha, investigado pela PF por suposto tráfico de influência e corrupção, realizou ao menos 3 reuniões na Dataprev durante o governo Lula. Uma delas foi com o Alan do Nascimento Santos, diretor afastado e investigado na Operação Sem Desconto. As reuniões, cujos temas não foram registrados, ocorreram em 2023, 2024 e 2025. A Dataprev afirma não ter contratos com Ribas. A defesa do empresário alega que as visitas são comuns para a apresentação de portfólio. Fato é, meu caro Enio Viterbo, o Lulinha se declarou disponível já para depor à Polícia Federal. Ele está vivendo em Madrid, na Espanha, e ele quer, sim, segundo a defesa dele, falar sobre essas investigações, sobre essas possíveis acusações aí que pesam sobre ele, não é? E a defesa, através do advogado, o Marco Aurélio Carvalho, afirmou que Lulinha é o maior interessado em esclarecer os fatos, mas ressalta a necessidade de acesso integral aos autos que, diz a defesa, ainda não foi concedido. Lulinha, vale lembrar, ele é investigado por suspeitas de tráfico de influência e corrupção, acusado de facilitar contatos no Ministério da Saúde e no Palácio do Planalto para envolvidos nessas fraudes do INSS. A defesa nega as acusações, classificando as investigações como genéricas e sem provas concretas de crime. Diga. Daniel, primeiro, analisando o posicionamento da defesa, tá? Especificamente, Daniel, do advogado, que você acabou de mencionar, o doutor Marco Aurélio. Não é qualquer advogado, Daniel, Guta e Suano. É um advogado ligado ao governo Lula, ligado a um grupo de advogados de esquerda, chamado Prerrogativas, e que faz a defesa de alguns elementos do governo e também participa, de alguma forma indireta, do governo do presidente Lula. Esse advogado teve uma entrevista há pouco tempo atrás, Daniel, para um outro veículo de comunicação, no qual ele tentou explicar, e aí foi bom você ter falado da questão do Lulinha em Madrid, Daniel, que ele tentou explicar, afinal, do que o Lulinha vive. A repórter pergunta para ele, Daniel, mas do que o Lulinha vive? Aí ele diz, eu não posso prestar essa informação, etc e tal, essa é uma informação confidencial de cliente, não sei o quê, só que a repórter pressiona, e aí depois ele fala, não, o Lulinha vive de consultorias. Mas consultoria para quê? Pergunta a repórter. E o advogado não quis ou não soube explicar, né? Então nós temos uma pessoa que vive, né, filho do presidente da República, vive em Madrid, fica viajando entre Brasil e Espanha para prestar esses esclarecimentos, vez ou outra vai para Portugal para fazer esse tipo de viagem que ele fez, bancado pelo careca do INSS, para conhecer uma situação de canabidiol em Aveiro, uma região de Portugal. Então, que tipo de consultoria o Lulinha vive, né, e por que ele está envolvido nessa questão de suposto lobby dentro do Ministério da Saúde com questão de uma substância, né, de canabidiol e de setores de tecnologia também envolvido nessa questão dentro do Palácio do Planalto junto com assessores da Presidência da República. Então, são situações que o Lulinha e o presidente Lula têm muito que explicar. Só que existe uma outra questão aí, que é o que vocês, acredito, já colocaram aqui, é a questão do ministro André Mendonça e da disputa do André Mendonça com o André Rodrigues, né? Alguns superintendentes da Polícia Federal fizeram vamos dizer assim, uma nota de apoio ao André Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, por causa de uma suposta divergência entre o André Mendonça e o André Rodrigues, no qual
o André Mendonça estaria ali indignado com as posições do Andrei, que seria uma pessoa assim de notável, vamos dizer assim, reputação ilibada e não estaria protegendo o Lulinha. Então, esses superintendentes fizeram essa nota. A questão, Daniel, é que esses superintendentes são nomeados pelo Andrei e podem ser demitidos pelo Andrei também. Então, não existe, com todo respeito ao diretor-geral da Polícia Federal, um movimento interno de apoio ao diretor-geral feito pelos agentes e pelas polícias, pelos policiais. Muito pelo contrário. Existe ali um movimento de indignação com o Andrei, com determinadas práticas. Existe uma suspeita de elementos na Polícia Federal e do próprio André Mendonça, de acordo com a imprensa, de que informações desses inquéritos do Lulinha estariam sendo passadas para pessoas do governo Lula. Afinal, e aí eu termino com isso, Suano e Guta, existe ali uma informação muito importante na imprensa de que o assessor do presidente Lula, que pegou o empréstimo com a amiga do Lulinha, ficou sabendo disso, Daniel, antes de vir a público. Ele ficou sabendo dessa informação, que as conversas dele estavam no celular dessa empresária ligada ao Lulinha, e ele vai ao presidente Lula explicar essa situação e é demitido. A pergunta que eu faço é a seguinte: quem levou essa informação para o assessor da presidência da República? Foi o André Mendonça? Não foi. Foi algum aliado do André Mendonça? Não foi. Foi alguém, obviamente, ligado ao governo Lula e que tem interesse de preservar elementos do governo. E essa pessoa só pode estar, Daniel, de acordo com a mecânica do inquérito, dentro da Polícia Federal. Afinal, o celular dessa empresária estava na Polícia Federal, Daniel. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link na descrição aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Já são ao menos 3 procedimentos envolvendo o Lulinha tramitando no Supremo Tribunal Federal. 2 deles estão sob relatoria do André Mendonça. Um deles está sendo relatado pelo ministro Flávio Dino. Essas apurações, elas estão em fase inicial, integram esses 3 inquéritos que investigam aí as suspeitas de tráfico de influência do Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Neste instante, a Polícia Federal investiga se autoridades públicas receberam vantagens indevidas para praticar atos de ofício com o objetivo de beneficiar Lulinha. Segundo o jornal O Globo, um dos principais objetivos, Marcelo Suano, dos investigadores é descobrir se integrantes do governo federal receberam recursos para favorecer o Lulinha de maneira ilícita em órgãos públicos ou mesmo dentro do Palácio do Planalto. Que investigação interessante. Eu fico muito feliz com aquilo que o Enio falou, porque cada vez fica mais evidente que a Polícia Federal ela é dividida, ela está dividida. Você tem uma Polícia Federal e uma Polícia Federal do B. A Polícia Federal do B, isso é uma alusão a partidos mesmo, tá? A Polícia Federal do B, ela é comandada pela direção. Ora, como foi muito bem exposto, os superintendentes da Polícia Federal são nomeações diretas do diretor-geral da Polícia Federal, que, por sua vez, é a indicação direta do presidente da República. Como nunca na história do Brasil, nós tivemos um fato em que você tem a configuração de um grupo de indivíduos que não tem nenhuma pretensão, pelo menos da minha perspectiva e dos dados que são apresentados, conectados logicamente, não tem nenhuma pretensão de restaurar ou apresentar investigações que tragam a verdade diante da sociedade brasileira. Isso é um processo de blindagem. O que está sendo feito, o que me parece, é um processo de blindagem, inclusive em relação ao André Mendonça, para que ele não avance até determinados pontos, razão pela qual o André Mendonça está se comportando de uma forma correta. Esse é o primeiro ponto que traz para nós. Quando você observa, olha, coisa curiosa, você tem um indivíduo que é acusado de chefiar um esquema de desvio de recursos, ou desvio de rendimentos de aposentados que chegou à casa de bilhão, ou bilhões, melhor dizendo. Ponto. Aí o que esse cara precisa? Ele precisa de 2 indivíduos que tenham acesso direto à presidência da República. Um deles é um assessor imediato, o outro é o próprio presidente da República. Eu estou fazendo acusação? Não, é aquilo que está diante de todos nós, apresentados na mídia. E aí você tem um fato que é aquele cara que é o responsável para fazer as investigações, ou comandar ou indicar os indivíduos que vão fazer as investigações, primeira coisa que ele faz, se preocupa com a blindagem e confronta
o ministro relator, o ministro que está comandando o processo. Se isso não for pato, com pé de pato, bico de pato, pena de pato, e faz quá-quá e nada e põe ovo, com todo respeito, vocês é que vão ter que apresentar, e eu não estou invertendo o ônus da prova não, mas vocês é que vão ter que apresentar e provar que isso é ornitorrinco, que não é um esquema muito bem montado que envolve o presidente da República e seus assessores imediatos. Dentre eles, uma voz que está ali presente para qualquer momento, que é o filho do presidente da República. Se vocês não aceitarem isso, com todo respeito, nós estamos vivendo, olha, como diria o Caetano Veloso, do avesso, do avesso, do avesso, do avesso. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.